Bem-vindo ao quarto e último dia do nosso workshop Gestor de TI 4.0. Muito legal mesmo contar com a sua participação. Eu espero que você esteja absorvendo alguns insights interessantes aí para sua carreira. Obrigado novamente por todos os comentários e eu quero falar que ainda dá tempo de deixar sua dúvida, tá? Então, se você caiu aqui direto nesse vídeo, meu nome é André Bernardo, eu sou sócio da Strat e eu recomendo muito que você assista desde a primeira aula, tem muita coisa legal. Você que assistiu todas as aulas, eu te mostrei que o gestor de TI 4.0 vai muito além da tecnologia, né? Ele precisa de um processo estruturado para ir desde fazer o básico muito bem feito até começar a usar a tecnologia como diferencial competitivo nos negócios. Você entendeu também o papel do gestor de TI de acordo com o posicionamento estratégico da TI. E você conheceu um framework completo que endereça todas as dimensões ali que um gestor de TI precisa dominar. E você aprendeu também como é que a gente sai com um planejamento estratégico ali na prática, seguindo o método QuickScan. Começando por fazer um levantamento de situação, entender os vetores estratégicos, fazer uma análise de gaps, desenvolver e priorizar um portfólio de projetos e aí fazer uma apresentação executiva. E como eu prometi, tudo direto ao ponto e aplicável aí em qualquer empresa, independente do nível de maturidade, porque é um processo adaptável. E aí eu preciso te falar que assim, hoje duas coisas vão acontecer aqui. Uma, que a gente vai terminar o processo que começou lá na quinta-feira passada, chegando agora na transformação digital. A gente vai chegar na cereja do bolo. E ainda tem 3 conceitos bem legais que eu vou te apresentar sobre transformação digital. Vou falar sobre transformação digital com visão de negócios, um outro é transformação digital com a visão de processos, processo de transformação, e o outro transformação digital com uma visão de liderança, de gestão de pessoas. E a outra coisa que vai acontecer hoje é que a gente está abrindo as inscrições para o método QuickScan. E aí, como eu falei, a gente já aplica e evolui esse método aqui há mais de 20 anos. Só que até agora ele estava restrito aos nossos especialistas. E a gente já aplicou também em empresas de diversos portes, de diversos setores, assim, desde empresas muito grandes, multinacionais, até empresas pequenas, de 30, 40 funcionários. Porque é isso, assim, na prática, independente do porte, toda empresa precisa ali de uma TI mais simples, né, que suporta adequadamente as áreas de negócio lá, garantindo que os usuários vão trabalhar com produtividade, com segurança. Elas querem uma TI lá gerando um diferencial competitivo, ou seja, assim, melhorando a experiência do cliente na ponta, rastreando, otimizando processos, automatizando processos operacionais para dar escala. Elas querem lá uma TI também alinhada a negócios, né? Então atuando nas iniciativas certas, com os indicadores certos, usando os processos de gestão adequado. O que varia aqui é o que eu comentei no primeiro dia, sobre a disposição do negócio de usar a tecnologia de uma forma mais inteligente para gerar valor e também a capacitação do gestor para poder provocar essas mudanças. O que acontece, né, que a gente vê, é que muitos desses projetos de QuickScan que a gente faz, a gente encontra uma TI assim, sem documentação adequada, com muitas reclamações dos usuários, demandas das áreas de negócios que não são atendidas, nenhuma ou pouca visibilidade lá sobre o nível de exposição real da empresa ou sobre continuidade de negócios. E aí esse gestor de TI está lá, né? Apagando incêndio, se dedicando muito menos às iniciativas de negócio quanto ele deveria. Ele está lá só no operacional. E esses clientes que contrataram o QuickScan, eles não queriam isso, né? Eles são gestores exigentes lá, que gostam de entregar qualidade, de ter condições adequadas para trabalhar também, isso é importante até para motivação, né? Então o cara contrata a gente e a gente vai lá, roda o método QuickScan na empresa dele e em 6 semanas ele já consegue implementar algumas melhorias imediatas lá que vão desde reduzir vão, por exemplo, reduzir a exposição a riscos, né? Preservando tanto o cargo dele lá como gestor, quanto preservando a empresa. Ele vai sair também já com um plano de ação consistente, com o envolvimento da diretoria, com o envolvimento da equipe, e aí é um plano para ele seguir nos próximos 3 anos. Ele vai conseguir aprovar o orçamento, ter claro para todo mundo ali o que vai ser entregue, o que vai ser resolvido naquele trimestre, o que fica no trimestre seguinte, o que vai ficar para o ano que vem. Então isso é profissionalismo, sabe? Talvez você seja parecido com esses nossos clientes, que quer entregar aí um trabalho de alta qualidade. E aí, nesse caso, o método vai te ajudar demais, de verdade. E aí, quando eu falo que faz mais de 20 anos que a gente desenvolveu esse método,
Você olha pra minha cara assim e fala assim, pô, 20 anos, né? Esse cara tem 20 anos, né? Tô brincadeira, né? Sou mais velho que isso, mas assim, quem desenvolveu esse método foram os meus sócios, que é o Luciano e o Elias, e eles são engenheiros, e na época que eles criaram a empresa, né? Que na época chamava ADN Tecnologia, eles já tinham passagem executiva por grandes empresas, aí tipo a Unisys, a Braskem, e eles começaram a ser consultados pelos clientes lá naquela época para ajudar a montar um plano, que chamava Plano Diretor de TI, o tal PDTI, né? E as empresas tinham o mesmo objetivo que a gente falou, receita, custo e risco, certo? E os gestores tinham as mesmas dezenas de pratinho que você tem aí para rodar. Lógico que com outras ferramentas, outras tecnologias, outros processos, mas os desafios de gestão eram os mesmos. O problema é que quando os gestores contratavam lá uma consultoria para ajudar a elaborar um PDTI, esse trabalho ele levava meses para ficar pronto, gerava um calhamaço de papel, a gente até tem aqui alguns exemplos que foram feitos lá atrás, ia parar no fundo da gaveta de alguém. Então eles mesmos faziam, meus sócios mesmos faziam essas consultorias lá no começo, que custava aí centenas de milhares de reais, porque consumia muitas horas de consultores sêniores ali, e no final tinha uma aplicabilidade prática pequena. Então eles ficaram inconformados com isso, que no final eles não queriam só fazer a consultoria, ganhar o dinheiro e ir embora, né? Eles queriam ver a transformação do cliente. Foi aí que eles lá atrás desenvolveram o método QuickScan, com o objetivo aí de sintetizar esse planejamento num trabalho que fosse simples, com a abrangência necessária para ser executado em 6 semanas. Então esse método aqui, ele joga a luz nos pontos onde você precisa atuar primeiro, considerando que nunca vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. E os clientes que seguiram o método, eles conseguiram reduzir custo, aumentar a produtividade, reduzir os riscos para o negócio, melhorar a qualidade lá da entrega, conseguiram entregar efetivamente os benefícios prometidos pela TI. Então agora que a gente decidiu dividir esse método para ele chegar em mais empresas, além das que a gente se relaciona, a gente deu um jeito de organizar o programa de forma ainda mais otimizada. Então no método QuickScan, ele tem um guia muito bem elaborado ali para ser seguido passo a passo, com vídeos orientativos, estudo de caso, template de documentação, os templates de apresentação, tudo mastigadinho. E eu vou listar 4 vantagens para você como gestor de TI, para seguir o método QuickScan. Primeiro que você se capacita numa metodologia que é utilizado pelas melhores empresas aí, e já foi aplicado e melhorado centenas de vezes. Segundo, você vai mostrar profissionalismo e maturidade como gestor de TI, né? Vai conquistar mais respeito, admiração aí na empresa. Você vai conseguir dormir tranquilo, sabendo lá que tem informação suficiente para agir e para posicionar a empresa. Ninguém vai ficar exposto mais. Você gerencia melhor a sua equipe também, os fornecedores, com direção, objetivo, com meta, métrica, né? Com prazo, com reporte adequado. E você vai diminuir o seu esforço nas atividades operacionais para atuar de forma mais estratégica. Se você está comigo até aqui, eu tenho certeza que é isso que você quer. Então, sinceramente, eu arrisco dizer que esse programa Método QuickScan, ele é melhor do que o MBA de Gestão de TI, porque ele é feito na prática e dentro da sua empresa, né, da sua realidade. Então, deixa eu te explicar agora em detalhes como é que vai ser o programa, tá? O programa ele é dividido nas 4 etapas que a gente falou aqui várias vezes. Primeiro, lá, o assessment, que é o levantamento detalhado. Então, nessa etapa, você vai receber orientações e templates para poder realizar os levantamentos tanto das premissas de negócio quanto da situação atual de TI. Então, com esse primeiro passo, você já passa a ter visibilidade e clareza do seu ambiente de TI. Segunda etapa, análise de gaps. Então, nessa etapa aqui, você vai usar uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para poder avaliar os gaps encontrados com relação a boas práticas de mercado. Então já vai sair dali claro onde você precisa trabalhar nos projetos de melhoria. Terceira etapa, a gente vai definir lá os vetores estratégicos. Então você vai fazer uma discussão mais estratégica aqui, avaliando lá as premissas de negócio para poder definir o vetor estratégico da sua TI, qual vai ser o tema da sua TI. E pode ser diversos, de acordo com a realidade da sua empresa. E a gente vai te explicar exatamente como fazer. Quarta etapa, você vai sair com um portfólio de projetos. Então a gente vai te entregar nessa etapa aqui um template de portfólio de projetos e uma ferramenta para você cruzar os gaps com esses projetos e também vídeos orientativos ensinando ali como fazer, tá? Você termina de alinhar os 3 aqui, gap, vetor estratégico e projeto e o portfólio de projetos.
E aí, por fim, na última etapa, a gente vai te entregar também um template de apresentação executiva e os vídeos orientativos de como fazer, como trazer o seu plano para esse template e de conduzir essa reunião com a diretoria. Depois que você passar pela última etapa, você vai ter um plano estratégico ali, consistente e robusto, só que simples e fácil de ser acompanhado e reportado lá para toda a organização. Você vai contar, durante esse programa, com todo o nosso suporte para tirar dúvidas enquanto estiver no programa. Você vai ter acesso a ele por 1 ano, tá? Os conteúdos. Então você pode consumir e aplicar quando for mais conveniente para você. O conteúdo ele também vai poder ser acessado tanto via plataforma web, quanto em aplicativo Android e iOS. Então também dá para você consumir da forma que for melhor para você. E essa plataforma, ela também vai ter uma comunidade para poder trocar ideia com outros gestores que entraram no programa. Então, esse é o programa QuickScan, mas eu tenho ainda uma outra surpresa especial. Quem entrar no programa hoje vai ganhar também acesso a um curso meu sobre liderança, que já tem mais de 16 mil alunos aí das principais empresas e startups do Brasil. E nesse curso eu vou ensinar lá tudo sobre gestão de equipes, em uma jornada do profissional dentro da empresa, desde a contratação até o desligamento. Então, assim, para o gestor de TI 4.0, uma liderança forte é essencial, certo? E um outro bônus, mas aí esse vai ser só para as primeiras 10 pessoas que comprarem, você vai ter direito a 4 sessões de consultoria remota com um especialista da Strat. Essas 4 sessões, a gente vai fazer com você um kickoff e aí a gente vai te apoiar na análise de gap, na definição dos vetores estratégicos e também na elaboração do portfólio de projetos. Agora, como eu falei, a gente já vendeu o QuickScan de 60 a 300 mil reais. É um trabalho que realmente ele tem um capital intelectual muito valioso. E a boa notícia é que no programa Método QuickScan, a gente não vai te cobrar 60 mil nem 20 mil. Como eu falei, a gente trabalhou para transformar esse programa aqui em algo muito mais acessível e escalável também. Então o preço de lançamento do programa Método QuickScan vai ser de R$ 2.500, para um conteúdo que vale aí de verdade 60 mil reais. Agora sim, como essa é a primeira turma do programa, a gente vai fazer um desconto de R$ 1.500, que é válido até a próxima semana. Então, você pode se matricular agora no programa por R$ 997 à vista aí, ou 12 vezes de R$ 97,14 no cartão. Lá no dia 14 de julho, às 23h59, aí a gente vai encerrar as matrículas no programa. E eu realmente não sei quando que a gente vai abrir outra turma, tá? Mas fica tranquilo que você também tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se você comprar, avaliar o conteúdo e entender que ele não é para você ou que ele não está com a qualidade que você esperava, é só você pedir o dinheiro de volta, a gente faz o reembolso integral sem nenhuma pergunta, ok? E eu preciso te dar 2 últimos recados sobre as matrículas para o programa. Primeiro é que como a gente vai dar uma atenção especial para essa turma, a gente vai ter poucas vagas, de verdade. E como tem mais de 1.000 pessoas aqui assistindo o workshop, é bem provável que essas vagas se esgotem rápido. Então eu aconselho você a fazer sua aplicação hoje para não perder a oportunidade de participar do programa, tá? Segundo é que agora você tem 3 opções. Você pode ignorar tudo que eu falei, continuar aí tocando a TI da forma como você faz hoje. Você pode tentar montar esse plano todo sozinho, e eu te digo que é possível, mas vai dar bastante trabalho. Ou você pode entrar no programa Método QuickScan, ter acesso ao curso de liderança, 7 dias de garantia incondicional e transformar a TI da sua empresa e a sua carreira, tá? Agora é contigo, assim, eu espero te ver no programa e as matrículas já estão abertas. Bom, agora deixa eu terminar de te apresentar os 3 conceitos que eu falei que vão fechar o link de tudo isso que a gente viu com a transformação digital. O primeiro conceito é sobre negócios e vai ser sobre o Business Model Canvas. Provavelmente você já conhece o Business Model Canvas, mas eu vou te apresentar uma forma de TI olhar para o Business Model Canvas aqui e usar a tecnologia como acelerador, como transformador efetivamente. Desde que o Alexander Osterwalder e o Yves Pigneur criaram essa ferramenta lá em 2010, ela já foi usada aí por milhares de empresários, empreendedores, startuppers, né? Tanto para desenvolver como para servir como base para validar algumas premissas de negócio. Você pode simular aqui com o Business Model Canvas qualquer negócio, né? Qualquer modelo de negócio, para ter ali em uma página uma visão simplificada da cadeia de valor, certo? Então, além dela ser uma ferramenta colaborativa, então nessas dinâmicas lá usando o Business Canvas, a gente junta ali quem precisa estar na sala, cheio de post-it, pode até ser que foi a 3M que inventou isso para vender mais post-it, e fica colando lá no quadro para fazer o desenho do seu modelo de negócio. Então lembra que uma das coisas que eu falei várias vezes é que o gestor de TI precisa entender de negócio, certo?
E eu falei também que o método QuickScan a gente começa justamente lá na camada de negócios, quando eu estou fazendo o mapeamento. Então a primeira coisa que você precisa fazer é desenhar o Business Model Canvas da sua empresa. E aí deixa eu te mostrar nesse exemplo, olha aqui ó, o canvas de uma gráfica. A proposta de valor da gráfica é produzir e entregar material impresso, lá, papelaria, brindes, né? Eles vendem para B2B, para empresas e para B2C também. Os canais que essa gráfica usa para fazer a sua proposta de valor chegar até esses clientes é através de lojas físicas, por exemplo, tá? E da sua equipe de vendas. E aí o relacionamento que eles fazem com os clientes é lá pelo atendimento, tá? A fonte de receita lá embaixo vem da venda dos materiais gráficos. Então a gente já explicou aqui a primeira parte do Canvas, que é do lado do cliente. Bom, os recursos-chave que eles precisam aqui para criar essa proposta de valor é o maquinário gráfico, né? Então aquelas impressoras enormes e tal, e de equipe. E as atividades chaves aqui são produção, logística e relacionamento com o cliente. Eles precisam de parceria estratégica com os fornecedores de insumo, lá do papel, tinta, dos brindes, e a estrutura de custo lá embaixo, salário, alguma ação de marketing e os equipamentos efetivamente, certo? Agora vamos lá, ó, pensa aqui comigo. Onde TI se encaixa nesse business aqui, nesse negócio? Tá lá no nível de suporte, certo? O máximo que a TI faz aqui é cuidar do storage, do backup, do e-mail, do link de internet, dar suporte para os usuários, a TI como suporte. Agora imagina que a gente quer aumentar o posicionamento estratégico da TI aqui nessa empresa, que a gente quer efetivamente fazer uma transformação digital. Ela poderia usar tecnologia para criar uma proposta nova de valor? Ela poderia usar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente lá, criar uma experiência mais incrível ali no relacionamento? Ou dá para usar a tecnologia para conseguir chegar em mais clientes, depender menos de loja física, vender para todo o Brasil? Onde é que dá para a gente usar tecnologia aqui? Em qual dessas dimensões? Então dá uma olhada agora ó, no Business Canvas da Print, que faz exatamente isso. Eles colocam a tecnologia lá como pilar central da estratégia de negócios. Então, ó, eles começaram transformando a proposta de valor para uma gráfica online. Então eles vendem a mesma coisa que as outras gráficas. Material impresso, papelaria, brinde, só que agora num modelo de autosserviço, onde o próprio cliente entra lá no site, cria lá o layout do cartão, o layout do material de papelaria, ou usando algum modelo que o cliente já tenha, ou a própria ferramenta lá da Print para criar. Então só aqui já tem muita tecnologia, só na proposta de valor. E aí eles colocam também um modelo de entrega 24 horas. Então eles também vão precisar de uma tecnologia que melhor, mais robusta, para estruturar esse modelo de logística, né? Para cumprir com essas 24 horas. Depois vem a parte de canais. Eles passam a chegar nos clientes via portal, né? Que é a estrutura de e-commerce deles. É onde o cliente consegue fazer sozinho, ele consegue sozinho ali comprar o que ele quer, sem a necessidade de falar com um vendedor necessariamente. Então você começa a escalar o processo, além de algumas estratégias de marketing digital, assim, então, por exemplo, com conteúdo rico no blog deles lá, né, para atrair audiência nas redes sociais. Então, olha só, eu conheço casos aí de algumas startups, tech, alguma coisa, né, EdTech, Lautech, e que a única dimensão que os caras inovaram na prática com tecnologia foi essa aqui de canais. A proposta de valor dele é a mesma, mas ele inovou a forma como ele chega lá no cliente. Eles criaram uma máquina de vendas usando tecnologia. Isso é transformação digital também. Então isso já atende o propósito da empresa na transformação digital, para trazer mais receita, por exemplo. Então voltando aqui para o case da Print, né? No relacionamento de cliente eles também usam. Então ele passa a ser ali via chat, passa a ter uma interação em tempo real com quem cai ali no site deles, né? Além do suporte via mídia social, tal do Omnichannel, né? A galera cai lá na mídia social, faz uma pergunta, o pessoal responde também. Então como a gente está falando de autosserviço, nem todo mundo gosta e consegue resolver isso sozinho. Então eles colocaram também ali nessa parte de relacionamento com o cliente uma equipe de qualidade que é opcional. Ela pode te ajudar a escolher o melhor layout, por exemplo. E aí, lá embaixo, nos canais de receita, você tem mais uma linha, que é justamente esse serviço de qualidade opcional. Então, o modelo automatizado, né, o autosserviço, ele tem um preço padrão lá. E o modelo customizado, que vai usar a equipe ali de qualidade, você paga um adicional, criou uma nova fonte de receita. Então isso é outra coisa que melhora o modelo de negócios deles, porque eles conseguem melhorar o preço e as margens daqueles produtos ali que são automatizados, né? Acaba tendo mais apelo. Agora, o que muda na parte que é dentro da empresa? Então, olha só, em recursos-chave, a gente passa a ter toda essa plataforma tecnológica. E lá nas atividades-chave, a gente passa a ter sustentação dessa plataforma. Então, olha como a TI aumentou a relevância dela, tem uma relevância completamente diferente.
Lá em parcerias estratégicas, além do fornecedor de insumo, precisa ter aqui também uma empresa, por exemplo, de processamento de pagamentos, precisa ter a transportadora, precisa ter o data center. Isso passa a ser crítico para o negócio. E lá embaixo, na estrutura de custo, tem também essa infraestrutura, né, toda essa arquitetura aqui de TI e também o custo das entregas. Então deu para conseguir assentar o conceito de transformação digital e do gestor de TI 4.0 nessa jornada? E aí, fechando o entendimento aqui de transformação digital com a visão de negócios, que foi o que a gente fez aqui agora, vamos dar uma olhada no processo de transformação digital. Então vamos lá, ó. Lembra que eu te falei na primeira aula, quando eu estava explicando lá sobre o modelo de gestão, que um dos pilares chaves é a experimentação, lembra? E existe uma tolerância a erro, só que essa experimentação, ela segue um processo científico, não é qualquer tipo de erro, né? Não é fazer de qualquer jeito. E aí é desse processo que eu vou falar agora. E entram 3 ferramentas que eu vou falar aqui. A primeira é Design Thinking, depois a gente vai falar de Lean Startup e depois de Agile. Design Thinking é um método de solução de problemas. Então ele propõe um processo que é utilizado aí por designers para poder enquadrar um problema e sair dali com uma solução. E aqui eu não estou falando assim de design como quem faz tipo layout de uma página de internet e tal, mas design de serviços, design de produtos, design de processos. Então eu estou falando de um processo de encontrar a solução adequada para determinado problema, seja ele qual for, certo? Nesse processo de transformação digital, a gente começa com um problema de cliente e vai sair lá na frente com uma solução implementada. Então, para enquadrar esse problema usando o Design Thinking, ele tem 5 etapas. A primeira é a imersão. Então, em inglês, o termo que usa aqui no Design Thinking... A primeira é a imersão. E aí, em inglês, o termo que a gente usa aqui no Design Thinking é o empathize, né? Que tem a ver com empatia. Ou uma tradução literal aqui seria empatizar, né? Uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas o que significa? Significa explorar o problema pela pele de quem está vivendo ele, na vida real. E aí tem uma série de técnicas e ferramentas para a gente usar aqui para fazer isso. Desde entrevistas até a simples observação ou simulação, ou a tal de sombra, que é você ficar ali e simular, né, o que está acontecendo lá do outro lado, ou ficar só acompanhando. O importante é conseguir olhar o problema da perspectiva de quem vive o problema, e não do que a gente acha que é um problema com base na nossa experiência, certo? É aqui que muda, por isso que é a empatia lá. Aí vamos para o próximo passo, que é definir. Você vai analisar, interpretar e validar o material que você coletou ali na primeira etapa, né? Para você sair daqui com uma definição clara do problema. Então, olha só, a primeira etapa ela é abrangente. Eu tenho que observar, quero muita informação, quero observar muita coisa. E na segunda, a gente precisa funilar em um problem statement, uma declaração ali do problema só, sabe? Não são muitas coisas que a gente vai olhar. Então, com um problema bem definido, aí vem a próxima etapa, que é a ideação, onde a gente usa uma série de técnicas ali de brainstorming, na verdade, para sair com algumas opções de solução, para aquela declaração de problema que a gente definiu. Então, de novo, está na hora de expandir. Eu quero muitas ideias, quanto mais ideias, melhor. E na próxima a gente vai afunilar de novo, na parte de prototipação, que é a próxima etapa do Design Thinking. Então a gente não vai sair construindo tudo quanto é solução. A gente vai definir ali com alguns critérios de priorização, a gente vai selecionar 1 ou 2 protótipos para construir, né? E a ideia de ser um protótipo é que ele tem que ser rápido para fazer e ele tem que custar pouco. E ele tem que servir principalmente ali para validar alguma premissa relacionada àquele problema que a gente criou. Ele vai servir, por exemplo, para validar o público escolhido, para validar se a solução resolve efetivamente aquele problema daquele público, ou se o público está disposto a pagar por aquilo. Enfim, qualquer premissa que a gente precise validar para poder escalar, antes de escalar, né? E a última etapa é o teste. Então a gente vai testar isso num cenário real, com público real. A gente tem que colocar isso para rodar. Então quando a gente fala de transformação digital, não adianta o time de TI sair desenvolvendo um novo portal, um novo app, sem ter passado por um processo assim, que se aproxima de verdade lá com o consumidor lá na ponta, que ele entende os problemas reais dele, né? Valida se as soluções propostas vão gerar o resultado esperado para o cliente, para o negócio. Eu ainda vejo times de TI desenvolvendo uma série de ferramentas com base no que eles acreditam e no que os clientes precisam lá na prática. Bom, vamos lá. Aí, próximo conceito, dentro desse processo, né, para complementar a etapa de prototipação e teste, a gente vai usar o processo de Lean Startup, do Eric Ries. Recomendo também que você leia esse livro. O ciclo de Lean Startup é esse aqui, ó. Você tem um input ali de ideias,
Aí você desenha uma solução que é similar à ideação do Design Thinking que a gente acabou de falar. Então você constrói um protótipo, que aí a gente chama aqui de MVP, né? Um Minimum Viable Product. E esse produto mínimo viável é exatamente aquilo que eu falei. O que a gente pode fazer rápido, com baixo custo e que vai ajudar a validar uma premissa? Pode ser que o protótipo seja tipo uma landing page, uma página de internet ali com uma coleta de e-mails, né? Pode ser uma página de vendas, que na prática ela só fala de um problema, ela fala de uma solução e ela captura ali quem está interessado por aquela solução. O Dropbox, por exemplo, validou a ideia de negócios dele assim, sem ter produto nenhum, só com uma landing page. Então agora, o mais importante é que precisa estar muito claro o que precisa ser mensurado durante esse experimento. É quantidade de cadastro? É taxa de conversão? Você vai rodar o protótipo e testar ele na prática. E aí você vai coletar esses dados e vai aprender com ele. A partir daí, você faz uma nova rodada, então considerando se aquelas premissas foram validadas ou se elas caíram por terra. Então aqui a gente está na concepção. O objetivo dessa etapa é a gente validar, né, para poder escalar a coisa certa. Então, com clareza sobre o problema, com as premissas validadas, aí sim está na hora da gente implementar a solução e aí já no modelo comercial, agora de verdade, não mais em experimento, não mais em teste. Então está na hora de colocar agora um investimento maior, né, pensando em escalar. E a gente faz isso sabendo que está indo no caminho certo. E o que a gente usa aqui? Aí são técnicas de desenvolvimento ágil, que também vai evitar que a solução demore muito para ficar pronta, ou que seja desenvolvido modelos ali que ninguém vai usar. Então, fechando esse processo, a gente vai explorar o real problema, a gente vai fazer a coisa certa e a gente vai fazer do jeito certo. E as empresas que implementam novos modelos de negócio aí, baseados em uma transformação digital, elas usam esse processo para poder entregar lá uma experiência incrível para o usuário na ponta, para melhorar os resultados da organização. Agora, o último conceito para coroar esse workshop de gestão de TI 4.0 é sobre liderança nessa transformação digital. Então, assim, obviamente que o gestor de TI não faz essa transformação sozinho, né? Ele precisa de uma equipe ali bem engrenada. E eu te falei na primeira aula que esse novo modelo de gestão, as equipes elas precisam de mais autonomia, elas precisam de liberdade para experimentar com o processo, elas precisam de transparência, né, e ter um processo claro de meritocracia. Então eu vou te falar agora 3 ferramentas de gestão de equipe que ajudam nesse objetivo e que também se apoiam em transformação digital. E aí o que são essas 3 ferramentas? Inbound Recruiting, a segunda um Playbook e a terceira OKR, né, ou OKR. Vou começando pelo Inbound Recruiting. Nós usamos aqui no Inbound Recruiting conceitos do marketing digital para poder atrair os talentos. Então, basicamente, é ajudar lá a área de RH, de pessoas e cultura, a ter um processo de capacitação de talentos pelo site da empresa ali, rodando de forma automatizada, uma maquininha, né? Então, deixando claro, por exemplo, lá no site, como é trabalhar na empresa, qual que é a proposta de valor da empresa para os funcionários. Tem até um outro conceito aí que é o Employee Value Proposition, que eu recomendo você a pesquisar também. Então isso daí, sei lá, você faz lá no site com vídeos, com conteúdo, com depoimento, então é atrair talentos. No final, o que você quer é que venha trabalhar aqui na sua equipe quem se identifica com a cultura, que é quem vai ter tesão ali por trabalhar na empresa, certo? E não que vai trabalhar lá só porque não tem outra opção. Então esse primeiro ponto já vai ajudar a acelerar bastante o processo de recrutamento, tanto para você, tanto para os outros gestores, quando você precisar escalar aí sua equipe. E também para trazer os profissionais certos para trabalhar, beleza? E aí o próximo, que é o Playbook, é um manual que você vai criar aí em colaboração com a equipe de preferência, apresentando lá quais ferramentas que são usadas pelo departamento, quais são os indicadores e como que eles são acompanhados, qual que é o modelo de negócio da empresa, quem são os stakeholders, qual que é o contexto de negócios que a gente falou aqui. Então, enfim, assim, é um documento que todo membro novo que entrar na sua equipe, ele precisa estudar antes de começar a trabalhar. E ele também vai consultar ali sempre que ele tiver dúvida. Ele vai dar base para o seu processo de onboarding desses novos profissionais, assim, para dar treinamento. Trouxe alguém novo, você vai lá, aplica o playbook. Então o gestor de TI 4.0, ele não contrata gente nova e fala assim, senta ali do lado do fulano e vai vendo lá como ele trabalha, né? Ele investe um tempo aqui nesse onboarding para garantir justamente que o profissional ele vai estar pronto rápido, né? Vai estar pronto para estar no mesmo desempenho do resto da galera que já está aqui há um tempão. E aí o último conceito é o OKR aqui, o OKR, que é Objectives and Key Results, né? Ou objetivos e resultados-chave.
Então, com um processo de OKR, cada área vai determinar alguns objetivos lá para o trimestre. E os resultados chaves para poder mensurar aquele objetivo. Então são objetivos como encantar clientes, né, implementar um desenvolvimento relâmpago, enfim, de acordo com a área. E sempre relacionado aos desafios do negócio e do departamento, certo? A ideia é que eles sejam criados ali de forma colaborativa, para todo mundo se sentir engajado, sentir que faz parte. E tem um conceito dele, né, de que ele tem que ser um OKR ali, ele tem que ser audacioso, né? Então, o processo de meritocracia, você não pode remunerar pelos objetivos de OKR. Cumpriu o OKR, recebe, não cumpriu, não recebe. Quando você faz isso, você inibe lá que a equipe proponha resultados desafiadores. E a gente quer propor resultados desafiadores, principalmente para poder sair do lugar comum. Então, como é que você remunera a equipe por resultado? Aí é com base na atuação dele em busca desses OKRs aqui, né? Você vai valorizar quem foi audacioso, quem foi protagonista, quem trabalhou lá com autonomia, quem foi criativo, quem foi engajado lá com o objetivo, enfim, o que for importante aí no final das contas para a sua equipe. Bom, então aqui a gente encerra essa jornada sobre gestão de TI 4.0. Você viu que eu passei por vários conceitos, em alto nível, claro, não dá para especializar aqui, e eu espero ter te dado um norte. Agora os próximos passos aí são com você. E minha sugestão, como eu falei, é que você comece fazendo o seu planejamento de TI aí usando o método QuickScan e continue se capacitando nas ferramentas que eu apresentei aqui sobre transformação digital. Então as inscrições para o método QuickScan, elas estão abertas, vão ser poucas vagas, então aproveita aí o valor promocional e vem avançar com a gente. Obrigado. Meu nome é Ronaldo Andrade, eu sou coordenador de projetos e infraestrutura na OR. E um dos principais motivadores, né, para a contratação do QuickScan, da Strat, foi colocarmos na documentação inicial de um projeto de mudança de ERP, em qual momento estávamos na parte de infraestrutura, sistema, segurança, controles financeiros, para que nós pudéssemos tomar as devidas ações em cima do roadmap de implantação e de verificação com os players que estaríamos chamando para fazer aí a verificação da substituição do nosso ERP. Com esse método, você acaba conhecendo não somente a sua área, mas a operação de uma determinada área, mas a operação das outras áreas também, né, no entorno, e também o interrelacionamento entre áreas, né? O que é que uma área impacta em outra e como essas áreas conseguem se complementar também. Então, a pessoa que atua num projeto desse, ele consegue ter essa visão mais holística da área de TI, né, e de todos os processos que envolvem essa área de TI, todos os papéis, todos os perfis que envolvem essa área de TI, tendo uma visão assim mais geral do que é realmente um funcionamento da área de TI, e aí entra no detalhe, no nível de detalhe que você precisa, né, às vezes você um detalhe mais superficial em determinados momentos. Outro ponto importante nessa metodologia é que você pode adaptar a sua realidade, né? Então, no meu caso, aconteceu exatamente isso. Na primeira ocasião que eu contratei a Strat para realizar esse serviço, eu era responsável pela área de sistemas, então o meu foco maior foi fazer o QuickScan na área de sistemas, deixando um pouco de infraestrutura somente mais superficial. E nessa segunda ocasião, não, eu já sou responsável pela área de infraestrutura, então o meu foco foi muito em infraestrutura e deixei um pouco os sistemas com uma avaliação mais superficial, porque não era o foco do meu interesse nesse momento, né? Então, assim, é interessante porque esse método é um método que você pode adaptar para a sua necessidade, não é um método rígido, que você precisa seguir um padrão rígido, então você tem o método, mas você adapta ele para a sua necessidade no momento.